Estamos de volta às Histórias Clínicas. Hoje estamos a falar sobre saúde oral em pacientes com necessidades especiais e odontogeriatria, com a doutora Rita Alves e com a doutora Diana de Macedo. Diana, vamos falar um pouco sobre os pacientes com a polimedicação, que tomam, porque sabemos que na terceira idade muitas vezes os indivíduos tomam muita medicação para a diabetes, para tudo. Sim, os nossos pacientes o que é que difere com mais idade aparecem-nos na consulta com uma história de medicação incrível, ou seja, eles tomam muito, normalmente, antihipertensores, medicamentos para a diabetes, pacientes que até são muito sobrecarregados pelo stress e tudo mais, e esta polimedicação é muito importante, porque eles têm que nos revelar quais são os fármacos que tomam, nós temos que tentar jogar um bocado com o tipo de medicação que eles fazem. Isto tudo porquê? Porque isto pode tudo levar a um conceito que é a xerostomia. A xerostomia é a sensação subjetiva de boca seca. Que acontece muito também na terceira idade. E dificulta-nos um bocado porque a falta de saliva, a falta do fluxo salivar é muito importante na nossa cavidade oral, porque faz com que haja um aumento do aparecimento das cáries dentárias, por exemplo. Precisamos do nosso lubrificante natural, não é? Exatamente, a saliva tem componentes que são muito importantes na hidratação da nossa cavidade oral. Mas assim, a Rita deve saber melhor que eu, alguns substitutos de saliva que nós podemos utilizar. E se resultam ou não resultam? Eu ouço muitos pacientes às vezes dizer que têm muitas dificuldades em realmente voltar a ter a saliva que tinham. Em relação aqui à questão da xerostomia, a xerostomia é caracterizada com uma sensação de boca seca. Pronto, pode estar lá a sensação de boca seca, mas existir saliva. O que a maior parte dos fármacos acaba por levar é a falta de produção salivar. E aí, quando há falta de produção, nós temos que atuar no sentido de produzir. Claro. Portanto, temos que direcionar tudo o que seja produtos ou métodos mais caseiros para a estimulação da saliva. Pronto, métodos mais caseiros, como por exemplo beber água com um bocadinho de limão, muita água para hidratar, exatamente. Minhas queridas, a conversa está ótima, mas vamos ter que regressar à doutora Inês Oliveira Pinto e aos cuidados que há a ter com pacientes com necessidades especiais. Há muitas doenças que predispõem e muitas vezes muitas vezes nem são as próprias doenças que predispõem, por exemplo, para a patologia periodontal desta das gengivas, mas muitas vezes as outras patologias, por limitações físicas, acabam também por predispor estes pacientes a terem estas patologias. Não sei se me faço entender. Portanto, uma consequência de ter, por exemplo, uma limitação física é a pessoa não poder realizar uma boa higiene oral e, portanto, automaticamente fica mais predisposto também para desenvolver este tipo de patologias gengivais. Pronto, e depois, agora, cada patologia, e há de várias doenças, hoje em dia raríssimas, não é? Podem colocar a pessoa com mais, por exemplo, o síndrome de Down é mais predisposto às doenças periodontais. Há outro tipo de patologias que é mais para a cárie dentária, mas depois também os polimedicados, e aí até já entramos nos idosos, também estão mais predispostos a desenvolverem cárie dentária. Portanto, às vezes é mais o que as limitações físicas ou psicológicas ou das próprias doenças leva ao aparecimento e ao desenvolvimento das patologias orais, que acabam por ser comuns, não é? Mas pronto, uns estão mais suscetíveis do que outros. Doutora Inês, e na velhice, as pessoas em idade mais avançada, que cuidados com a sua higiene oral é que devem ter em concreto? Esses cuidados os idosos, em princípio, hoje em dia tenta-se que as pessoas retenham por mais tempo o maior número de dentes. Para além disso, a expectativa do aumento de vida aumentou. Mas também as limitações físicas e muitas vezes psicológicas não permitem que os idosos também se desloquem às consultas, que realizem as suas higienes orais independentemente. E os dentes continuam na boca, as gengivas vai sofrendo uma degradação, a saúde oral, por causa da idade, e os próprios dentes e as gengivas, e por isso eles também estão mais expostos a desenvolverem doenças orais. Muitas, porque também a ausência, a diminuição da saliva em consequência da medicação, tira-nos uma grande proteção, que é a saliva, que às vezes não damos atenção,
e há realmente um aumento substancial de problemas, tanto fungos como cáries radiculares, como doença periodontal. Também temos os idosos que têm as próteses e que também não as conseguem cuidar, tirar e manter e serem controlados, e o osso que suporta a prótese vai sempre sofrendo uma degradação, as próteses vão ficando desajustadas, muitas vezes magoam ao aparecimento de lesões orais, e isso ainda complica mais a situação. Portanto, ou com dentes ou sem dentes e usando uma prótese, muitas vezes assistimos a uma degradação muito grande da saúde oral na terceira idade. O que é que essas pessoas podem fazer? Presumo que muitas das coisas o mesmo do que pessoas de idade mais nova, mas o que é que essas pessoas que têm muitas vezes questões condicionantes de saúde e própria locomoção, o que é que eles podem fazer, pequenas coisas que possam fazer no dia-a-dia para manter a saúde, tanto quanto possível, da sua dentição, quer seja original ou não? Então, as pessoas idosas podem, por exemplo, muitas vezes não têm os cuidados com as próteses mínimos, que é retirar à noite, lavar as próteses a seguir quando ingerem alimentos que ficam sujas, e, portanto, nós ensinamos esses cuidados que são os mais básicos, quase como a higiene diária corporal. Pronto, tirar as próteses, lavar as próteses, que pode ser com o sabão azul e branco, não tendo uma coisa específica, nem uma escova só para a prótese, e não evitar usar a prótese se está a magoar, tentar pedir a um cuidador para alguém ser observar para tentar ajustar a prótese, e depois muitas vezes pode-se usar um gel, isso aí muitas vezes estes coadjuvantes da higiene oral ajudam para tentar diminuir a carga bacteriana que muitas vezes depois dá origem a infecções tipo cândida, fúngicas e isso. Portanto, esses coadjuvantes, às vezes a utilização ou de um elixir ou de um gel, muitas vezes permitem que atrase ou que não apareçam estes problemas. Rita e Diana, após esta reportagem super completa, eu gostava de focar aqui alguns assuntos que a doutora Inês falou, nomeadamente a parte da mobilidade reduzida dos pacientes, dos idosos. É uma coisa que vocês também sentem muito nas vossas consultas? Sim, claro, existem algumas dificuldades inerentes a este tipo de pacientes que têm a ver com a sua mobilidade. Talvez cadeira de rodas, por exemplo? Exatamente, mas acho que cada vez mais combatemos este tipo de dificuldades. No entanto, podemos sempre ser nós, médicos, dentistas ou higienistas, irmos ter às instituições e cada vez começa a acontecer mais, não é? Tentarmos fazer prevenção aqui de alguns problemas. Exatamente. Não, é fundamental, e precisamente quando estamos a falar de instituições com pacientes acamados, com tal polimedicação, são condições muito frágeis que às vezes para um paciente fazer uma higiene oral ou uma coisa, um tratamento que se possa fazer no sítio onde ele está é realmente muito vantajoso. Daí ser tão importante a educação de todas as pessoas que estão à volta deles e não só do paciente idoso, mas sim de toda e mesmo a o médico dentista ou higienista, principalmente, irem à instituição e perceberem como é que está a ser feito e verem. Isso acontece, Rita? A vertente comunitária, nesses aspectos, quer direcionada para pacientes com necessidades especiais, quer com idosos, e falando aqui da experiência que tive na faculdade, nós visitámos imensas instituições e implementámos formações aos cuidadores, tanto a nível dos doentes com necessidades especiais e os idosos também. E acredito e creio que existem muitas instituições onde há esse suporte. Claro. Deveria haver mais? Penso que sim. Mas, por exemplo, num paciente que tenha um episódio de um AVC, um infarto de miocárdio, e fica acamado, realmente, os hospitais têm enfermeiros, pessoas que façam a escovagem dentária? É assim, supostamente o enfermeiro... Estou aqui a perguntar coisas, eu sei que tu não trabalhas em meio hospitalar. Não, mas fiz estágio no hospital. Acho que faz sentido falarmos sobre isto, porque eu já vi casos de pacientes que fui visitar em instituições que estavam cheios de placa bacteriana, cheios de tártaro e com condições super frágeis de saúde. Se uma pessoa não faz uma escovagem diária pelo menos 2 vezes por dia, e que se nota perfeitamente que ninguém fazia. E esquecem que esta saúde oral vai depois ter uma consequência grave na saúde geral dos pacientes. Portanto, a boca é uma porta de entrada de bactérias no nosso organismo, ainda mais quando estamos a falar de coração, não é? Não, mas ainda há uma grande lacuna ainda a nível de formação por quem acaba por prestar esses cuidados em casa.
E Sim, acho é que se fundamental devia isto. apostar cada vez mais Fica, Rita, nisso. outra sugestão, faz um congresso disso. Vamos para o Não, congresso. eu acho que é super importante dar estas modalidades. Fala-se muito de estética, fala-se dos implantes, ou seja, eu acho que a nossa arte da medicina dentária caminha muito no sentido da inovação, tecnologia, para a ciência, do desenvolvimento, mas esquecemos às vezes destas coisas tão Do dia a dia, básicas não é? que sem isto nada faz sentido. Também nós visitámos na altura instituições de pacientes com paralisia cerebral, também com necessidades especiais, Sim. e apresentavam uma prevalência enorme de bruxismo, de desgaste dentário. Sim, sim, E sim. não eram reabilitados por isso, não havia interesse em reabilitar este tipo de pacientes, que também é importante, porque perdem capacidade fonética, de mastigação, da função toda que está inerente à cavidade oral, não é? Aos nossos dentes. Não, eu, acima de tudo, acho que estas pessoas, os idosos ou quem tem algum problema e tem uma necessidade especial, realmente são pessoas que precisam de sorrir, precisam de comer, precisam E são grupos ter frágeis. dentes para ter uma boa autoestima. E às vezes eu sinto que em determinadas situações põem estas pessoas de parte. Claro, É. sim, são excluídas um pouco Sim. das medidas que tomamos, esquecem-se um bocado desses grupos. Sim. que- E Que muitas das vezes é por falta de informação, porque eles acabam por chegar até ao idoso ou até às Claro. pessoas com necessidades especiais, mas depois não têm a parte da educação e o que é que eu vou fazer e como é que eu Claro. posso fazer. Eu acho que as pessoas também se esquecem que amanhã pode ser qualquer um de nós nessa posição. Exatamente, nem mais. E então, só quando lá chegar, no momento menos bom é que vão valorizar. Vamos só voltar ao assunto da xerostomia, que eu acho que não completámos. E acho que é muito importante. A xerostomia é um dos grandes problemas que nós acabamos de ter na medicina dentária, porque sem saliva, uma prótese não fixa, um Exatamente. implante não fica lubrificado, temos mais cáries, certo? Sim. Rita, o que é que tu aconselhas aos teus doentes que têm xerostomia? Pronto, como eu estava a falar há pouquinho, a xerostomia é a sensação subjetiva de boca seca. Sim, Pode é importante ter a referir sensação de várias boca vezes que as pessoas seca, lá em casa exatamente. têm- Podem não saber o que é xerostomia. Xerostomia não é um boca nome seca. complicado. É a sensação Exatamente. de boca seca. Pode existir a sensação de boca seca, mas a saliva estar lá. Atenção. Como pode não estar. E aí já estamos a falar de hipocialia, que é um problema na produção salivar. A nível de terapêutica, divide-se aqui em dois grupos. Uma que permite estimular a saliva, se as glândulas salivares estiverem operacionais, e isso vai permitir, obviamente, criar saliva na cavidade oral. E existe a outra vertente, que é os substitutos salivares. Ou seja, numa situação em que a glândula não pode produzir saliva, nós temos que arranjar uma maneira de lubrificar, e aí opta-se pelos substitutos salivares. Existem no mercado uma grande variedade de produtos já direcionados para a xerostomia, tanto como lubrificantes, como estimuladores. Estimuladores, posso referir, existem pastilhas, o xilitol, por exemplo. Exatamente. Os métodos caseiros, como estava a falar, em relação a colocar umas gotas de limão na água. Eu noto que são pacientes, quando vejo pacientes com xerostomia, com esta sensação de boca seca, são pacientes que vêm muitas vezes com uma garrafa de água sempre. Exatamente. Sim, A sim. garrafa de água é a sua melhor amiga. Sim. E a água é fundamental. E a água é Sim, fundamental, sim. tem que se manter hidratados, não é? E dar um golo de água Sim, neste faz com que a boca fique, Não, porque a fique pessoa hidratada. tem dificuldade em falar, em comer, em tudo. Exatamente. Exatamente. As mucosas Acabam por colam. ficar com úlceras devido à falta de hidratação das mucosas. As próteses, eles acabam por deixar de utilizar as próteses porque têm as úlceras. Isto Claro. é todo um ciclo, não é? Por isso é Exatamente. preciso combatê-lo. Sim, mas portanto é importante se as pessoas estão a fazer tal polimedicação que pode causar a xerostomia, que se aconselhem com os seus médicos e com os seus higienistas. Exatamente. Outro assunto só que eu também gostava de voltar a focar, Diana, é a parte desta polimedicação. Como tens, por exemplo, pacientes a tomarem anticoagulantes, como é que tu reages? Pois, os pacientes anticoagulados têm que ser geridos de uma forma mais sensível e temos que sempre tentar aqui fazer algumas questões ao médico assistente do paciente. No entanto, em consultas de higiene oral não será preciso suspender esta medicação, mas em consultas ou outro tipo de abordagens que sejam mais cirúrgicos ou um pouco mais invasivos, aí sim talvez seja necessária a suspensão deste tipo de pacientes. Este tipo de pacientes também apresenta mais hemorragia gengival, que é normal devido à medicação. Sim. No entanto, a consulta não deixa de ser possível, ou seja,
podemos fazê-la de qualquer forma. E, acima de tudo, continuar, não é, com os hábitos de higiene oral e garantir que Exatamente, sim. consigamos combater a inflamação das gengivas, porque lá está uma porta de entrada Para as para bactérias, que claro. vai agravar depois toda a situação. Diana, perdão, só voltar aqui a falar, um dos medicamentos que as pessoas acabam também por tomar muito e que realmente têm um impacto na nossa área é os bifosfonados. Queres falar um bocadinho sobre isso? Os bifosfonados, Porque as pessoas não sabem às vezes o que é e é um comprimido que tomam uma vez por semana, uma vez por mês. Sim, é preciso ter atenção. Este tipo de pacientes que tomam bifosfonados têm sempre que informar o médico dentista que tomam este tipo de medicação. É muito importante, principalmente se vão ser intervidos cirurgicamente. Claro, isso vai mexer no osso. Exatamente, é muito importante porque isto pode prejudicar a cicatrização óssea e gengival e pode ter uma consequência bastante grave e severa. Qual é que pode ser a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que pode acontecer é termos exposição óssea e sequestros ósseos e úlceras e bastante dor da parte do paciente. Claro. E não conseguirmos a cicatrização ideal dos tecidos. E aí é muito importante informar o médico dentista que toma realmente esse tipo de medicação. Os bifosfonados normalmente não têm qualquer suspensão se forem tomados há mais de 4 anos, mas caso tenham um intervalo de 4 anos já se pode intervir. Sim. Diana, só para voltar, para fecharmos, falamos em próteses e muitas vezes também, infelizmente, acabamos por ter que reabilitar pacientes que tiveram tumores e lesões que fizeram, por exemplo, perda de uma parte da mandíbula. Sim. Como é que fazes essa reabilitação e qual é que é a abordagem com esses pacientes? É semelhante aos outros, não é? Por acaso tive um caso bastante interessante de uma paciente que teve um tumor que afetou toda a área da maxila, ou seja, e quando foram perceber que a área tinham que realmente operar, acabaram por perceber que aquele tumor invadia estruturas adjacentes e por isso tiveram que remover ainda mais estruturas e, portanto, ela só tinha parte da cavidade oral. E nesses casos é preciso ter especial atenção, não é? Porque a reabilitação destes pacientes não é de todo fácil. Neste caso, nós fizemos sempre impressões de forma digital, de forma a melhorar ali a qualidade da nossa consulta. Conforto, não é? Exatamente. E também por comodidade, não é? Porque é muito mais fácil tirar a impressão dessa forma neste tipo de paciente. Sim. Explica só, o público que está a ver não tem um conhecimento muito profundo na medicina dentária. Qual é que é a diferença do que é uma impressão e qual é que é a diferença do convencional para o digital? Exatamente. A impressão convencional é aquela impressão chata que nós temos que fazer aos nossos pacientes, com aquele material todo numa moldeira. Mas é a impressão para fazer a prótese. Exatamente. Sim. Essa impressão é necessária para Sim. fazer a prótese. Porque a prótese não surge assim do nada, Não. Temos que construir alguma coisa e é só a partir de uma moldagem dos tecidos é que nós conseguimos. E depois temos a impressão digital, que é feita com um scanner intraoral, que permite a digitalização, aquilo tira uma quantidade enorme de fotografias, permite a construção de um modelo tridimensional que é informático, que é digital, Claro. que é armazenado e a partir daí podemos construir aquilo que quisermos. Podemos fazer próteses, podemos colocar implantes de forma digital. Muito mais preciso. Exatamente, é de forma muito mais precisa. Neste caso fizemos esse tipo de impressão E como é que acabou o caso? planeámos a reabilitação de colocação de implantes na zona óssea, na zona onde ela ainda tinha a parte de cavidade oral, parte maxilar, e na zona que era exposta, em que estavam expostas as fossas nasais, acabámos por selá-las com uma prótese obturadora. Uma prótese obturadora permite o isolamento desta zona e permite uma maior retenção da prótese também neste tipo de pacientes. Claro. E é gratificante porque conseguimos a reabilitação de uma pessoa que não só tinha perdido a função, como perdido a estética, como perdido a qualidade de vida. Este tipo de pacientes idosos e com necessidades especiais acabam por ser muito isolados socialmente e acabam por perder o conforto que têm e acabam por... Claro, e estás a falar de uma estética facial, não é? Logo, exatamente, o retorno que tem uma grande emocional que repercussão, tens exatamente. é muito maior. Não, é Sim. muito importante. Rita e Diana, foi um prazer ter-vos aqui. Foi um prazer nosso. Hoje que falámos de saúde oral em pacientes com necessidades especiais e odontogeriatria. Mas antes de me despedir de si, deixo-lhe uma das minhas paixões. Vamos ao longo destas semanas falar de arte, cultura e lifestyle.
Mas hoje levo até Amsterdão, ao Museu do Diamante. A par de Antuérpia, na Bélgica, Amsterdão é um dos maiores centros mundiais de corte e polimento de diamantes. Shine bright like a diamond. What we did is that we have a lot of history in Amsterdam, so it's very important to have our own museum in Amsterdam. The only one in Europe is in Amsterdam. I chose to be happy. You and I. They find a rough diamond in one of the mines and they cut the diamond in 2 pieces. So that can take a few days, but even a few years, if it's a big rough diamond, to see what you can get, the best color and the best quality of the stone. Then they come to our polishers and they polish the diamond. And we hope, of course, that we can get the best quality and the best color, because that's the best price that we can get for it. What is very important in a diamond is that you love the diamond. But if you want to buy a diamond, everybody has a different taste. We speak about the color and we speak about clarity, about the quality of the diamond. And of course, we speak also about the carat. And that's very important, because the carat, that's the weight of the diamond. If the weight of the diamond is how higher the weight is, and how better the color and how better the quality, the bigger the price. Shining bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Uma sugestão que vale milhões. Despeço-me de todos e conto convosco na próxima semana para mais Histórias Clínicas. Até lá!